infelizmente, a gente ainda tem esse coração. A gente vai por um mero costume, né? E, mais uma vez, desmistificando aqui, né? A gente sabe que isso aqui não é a igreja somos nós, a vida comum do lar, a vida comum nos grupos caseiros, o nosso relacionamento de discipulado, o nosso relacionamento de acompanhamento, tudo isso que é a vida do discípulo. Isso aqui é só uma manifestação do corpo de Cristo. A gente vai ter a ceia aqui depois, mas isso não é a vida da igreja. Isso é uma parte, um pequeno pedaço, diria eu, da vida da igreja. A vida da igreja, ela se dá nos lares, ela se dá na sua vida com a sua esposa, ela se dá na sua vida com seus filhos, ela se dá no relacionamento de discipulado. Assim que se dá a vida da igreja, no dia a dia, irmãos, e a gente vai vivendo, e a gente precisa, de fato, tomar essa rédea e falar, não, eu vou ser, de fato, o dono da minha vida, não no sentido de independência, mas no sentido de, não, eu recebi isso do Senhor e eu vou permanecer. Eu me lembro muito de Daniel, quando ele foi lá para o exílio, né, todo mundo conhece a história, o pessoal lá da Babilônia queria dar as melhores comidas lá para o Daniel e para os amigos, mas Daniel colocou no coração dele, Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, eu e você podemos até pecar, podemos errar e vamos, mas a gente tem que ter essa mesma disposição de Daniel, de colocar firmemente, irmão, colocar firmemente no meu coração e no teu coração de não errar, de não pecar. Se a gente tiver esse coração, irmãos, já é 50% do caminho andado. A gente já tem o desejo no nosso coração, irmãos. Em algum momento a gente vai falhar, vai errar, mas o nosso coração vai ser de acertar, vai ser de olhar para o Senhor, vai ser de buscar arrependimento, vai ser de buscar se confessar, vai ser de buscar se consertar, vai ser de buscar se ajustar. Esse vai ser o nosso coração, irmãos, e a gente precisa disso, irmãos, a gente precisa disso com todas as nossas forças. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu não quero que a gente, eu quero que a gente entenda muito bem isso, irmãos, eu não quero para mim, e eu não quero para vocês, que a gente viva uma vida religiosa, uma vida de vir num lugar, sabe, fazer algumas coisas e voltar para casa durante a semana, a gente viver a nossa vida de qualquer maneira. Eu não quero isso para a minha vida, e eu te garanto, irmãos, que Deus não quer. Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para a igreja dele. Eu sempre comento com os irmãos e falo, cara, Jesus morreu, irmãos. Jesus foi mutilado. A palavra diz em Isaías que foi do agrado de Deus que ele fosse moído. Jesus foi moído por causa do meu pecado e do teu pecado. Jesus foi moído por causa disso. Não é para você botar uma roupinha bonita e vir no domingo. Não. Jesus não passou por tudo aquilo, irmão, para a gente vir aqui só nesse momento. Isso aqui é importante, mas todo o restante também é. Porque isso aqui é um momento aqui de 2 horas que a gente vai ter. E aí, quando você voltar lá, né? Tem até alguns irmãos, um irmão lá de São Paulo que costuma brincar, o pessoal fala, pô, a gente vai para o discipulado, né? Reunião de discipulado. O irmão fala, depois que você volta, como é que é? Você não é mais discípulo, não? Só é discípulo lá naquele momento. A nossa vida de discipulado é a vida constante, irmão. A gente está sempre aprendendo com o Senhor, aprendendo uns com os outros. Então eu quero trazer essa palavra, irmãos, para que a gente não tenha uma vida religiosa, que a gente tenha, de fato, a ciência do que Deus quer de nós, como a gente vai conseguir alcançar aquilo, como a gente vai conseguir permanecer com aquilo e qual é o alvo que a gente vai ter. Então eu queria só trazer essa breve introdução para a gente poder entrar mais na palavra. E aí eu queria deixar uma outra pergunta. Qual é o seu chamado? A gente estudou aí há um mês atrás, mais ou menos, né, sobre os dons. Aí o pessoal falando, não, qual é o teu chamado? Não, meu, né, Vitor? É ser pastor, né? É ser missionário, é ser pastor. Meu chamado é ser pastor, é cantar, é tocar e tal. Não, irmãos. Qual é o seu chamado como ser humano? Qual é o seu chamado? A Bíblia começa a responder essa pergunta para nós, lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Queria que você abrisse comigo, para que você entendesse um pouco e que você visse se não faz sentido com o que Deus criou lá atrás. 1 Coríntios, capítulo 1.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmão, qual é o nosso chamado? Para que Deus te chamou? Para que Deus nos chamou? Deus nos chamou para termos comunhão com seu Filho. Esse foi o chamado de Jesus, irmãos. Esse foi o chamado de Deus para nós. Ele nos chamou para termos comunhão com o seu Filho. Aí você pega isso daqui, irmão, e transporta lá para o Gênesis. Quando Deus criou o homem, o que Deus queria, irmão? Deus queria relacionamento. Deus queria se encontrar. A palavra diz que na viração do dia, né, sempre que dava ali o finalzinho da tarde, que o dia ia virar, o Senhor ia se encontrar com Adão, o Senhor ia se encontrar com Eva, tinha um tempo ali com eles. A gente tem às vezes o costume, irmão, de ler ali, né, o Gênesis 1, 2 e 3, Deus criou o mundo, né, Deus criou o homem, depois veio o pecado, né, parece que as coisas aconteceram assim, né, hoje Deus criou, amanhã o homem pecou, e depois, não, irmão, pode ter se passado tempos e tempos disso daqui, não sabemos exatamente, a Bíblia não deixa isso claro, mas pode ter se passado algum tempo, irmãos, pode ter se passado algum tempo desde que tudo isso aconteceu. E o desejo de Deus para nós, irmãos, desde lá quando Ele nos criou, foi que nós tivéssemos comunhão com Ele. Quando a gente passa, irmãos, ali para a antiga aliança, você vai ler ali em Êxodo, você vai ver em Deuteronômio que o Senhor escolheu Moisés, mas Deus falou: não, chama os líderes do povo também, vamos botar todo mundo para subir no monte para eu poder falar. Só que o pessoal ficou com medo quando viu os rádios lá do trovão, falou: não, eu vou ficar aqui quietinho, aqui, não vou subir lá não, vai lá você, Moisés, você já está acostumado com esse negócio, vai lá você, deixa que a gente fica quieto aqui. Mas o desejo de Deus, irmãos, é que todas aquelas pessoas tivessem comunhão e relacionamento com Ele. E quando a gente vai para a nova aliança, quando a gente vai para o sacrifício de Jesus, Jesus morreu para poder restaurar essa aliança, essa comunhão. Você vai ver, a palavra diz que o véu foi rasgado de alto a baixo no momento que o Senhor faleceu. No momento em que Ele expirou ali na cruz, a terra ficou toda negra. O véu que cobria, né? Você provavelmente já estudou isso, mas no Antigo Testamento, no templo lá dos judeus, tinha um lugar que era considerado o pátio, e tinha um outro lugar que só o sacerdote podia entrar, chamado de Santo dos Santos, e era separado por um véu. A Bíblia diz que no momento que Jesus expirou lá na cruz, esse véu foi rasgado, e todos nós passamos a ter acesso ao Senhor, irmãos. Ou seja, Deus falou: vem. O véu foi rasgado de alto a baixo, nós podemos ter comunhão novamente com Deus, através de Jesus, irmãos. Então, o nosso chamado, meu chamado, teu chamado, é para termos comunhão com Deus, irmãos. Esse é o meu chamado e o teu chamado primordial, para ser e ter comunhão com o Senhor. Só que a gente não pode, irmãos, e eu vejo que tem muito trabalho de Satanás nisso, porque como é que você tem comunhão com Deus, irmãos? A gente vai falar disso até morrer, eu acho. Orando e lendo a Bíblia. É dessa maneira que a gente vai ter comunhão com o Senhor. É dessa maneira que a gente vai ter comunhão com o Senhor. E às vezes a gente acha, né, mais uma vez, gosta muito de mistificar, a gente acha que, né, precisa ali ter um momento, o céu descer, acontecer um monte de coisa sobrenatural, a gente fala: puxa, tive um momento, né, caraca, poxa, hoje eu orei mesmo, né, aconteceu um monte de coisa. Mas não, irmãos, é a vida normal, você vai conversar com o Senhor. Paulo dá uma instrução em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, se eu não estiver enganado, muito conhecido de todos, fala: orai sem cessar. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso se você tiver que ficar trancado no quarto? Você, mulher aí, tem filho, tem casa para arrumar, tem marido, tem comida para fazer, tem um monte de tarefa. Como é que você ora sem cessar? Não dá para fazer isso. Paulo está falando que é uma loucura, então, que Paulo está pedindo para os irmãos? Não, irmão. Você vai estar a todo momento como hoje. Pentecostais pode dizer, você vai estar ligado, né? Você vai estar ligado a todo momento, irmão, com o Senhor. E é desde o momento que você acorda ali, você fala: Pai nosso que está no céu, vai ali, irmão, inicia com o Senhor e vai, que você vai ver, irmão, que você vai começar a criar o hábito.
E aí, por isso que eu falo que eu vejo uma estratégia de Satanás que ele coloca muitas coisas, irmãos, para povoar o nosso dia. Né? E não digo nem de afazeres, né? Porque às vezes você leva o filho na escola, né? Faz uma coisa, faz outra, vai no banco, vai nisso, vai naquilo. Mas com certeza, irmão, você tem vários momentos do seu dia em que você poderia se conectar ao Senhor. Te garanto isso. Tem um irmão que fala assim, ele fala, olha, o Facebook e o Instagram, eles vão servir para naquele dia que a gente estiver lá, o Senhor comprovar que a nossa falta de oração e a nossa falta de leitura não foi por falta de tempo. Porque eles vão comprovar para lá. A quantidade de acesso que a gente faz, tudo isso vai ter. A gente não pode, irmão, deixar, mais uma vez, que as coisas da vida nos conduzam, irmãos. Os ardis de Satanás, eles são sutis. Eles são bem sutis e vão tirando a gente, irmãos, com coisas que não são pecado. Não é qual pecado que você vê um status, enfim, você vê um vídeo. Não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum. Desde que seja algo lícito, né? Desde que seja algo bom, qual o problema? Não tem problema nenhum. Só que isso vai roubar o teu tempo e vai roubar o meu tempo de ter contato com o Senhor. Vai roubar, irmão. Vai roubar o meu tempo e o teu. E o Senhor não quer isso, mas Satanás quer. Porque ele sabe que o chamado de Deus para nós é de termos comunhão com seu Filho. Jesus morreu na cruz para poder restabelecer essa comunhão que nós perdemos. Jesus morreu para isso. Através disso nós podemos agora ter acesso ao Pai. Através disso nós podemos chegar ao Pai e falar, Pai, me perdoa pelo meu tempo de desobediência. Agora eu quero poder caminhar no teu reino. Aí o Senhor fala, beleza, por causa de Jesus você pode, agora vem cá, você precisa obedecer, você precisa seguir esse caminho, você precisa ter comunhão comigo e vamos seguir. Por isso que eu digo, irmão, que nós precisamos ser os donos da nossa vida, de pegar todas essas informações e de fato aplicar. A gente pegar tudo isso daquilo que o Germano falou aqui na sexta, ensinos preciosos, a gente viu a respeito da vida de Davi, ensinos preciosos, princípios, sabe assim, que você olha e você fala, cara, princípios tremendos para uma vida próspera em Deus. Só que se a gente não pegar todas essas informações e colocar em prática na nossa vida, irmãos, não vai ter diferença. A gente sai daqui e fala, poxa, não, é beleza, uma palavra legal. Aí amanhã, na hora de, falando por mim, não por você, né? Na hora de você chega em casa, você toma um banho, aí você fala, não, pô, eu trabalhei pra caramba, né? Eu preciso relaxar. Ao invés de você sentar com a sua esposa, com seus filhos, orar um pouco, ler a palavra, é óbvio que você merece descansar, irmãos. Mas o Senhor urge na nossa vida e nós precisamos, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, mas tomar de rédea e falar, não, eu entendi, eu vou pegar aqui a minha vida, eu não vou conduzir assim não. Eu não vou ser conduzido por sentimentos, por achismo, por isso, por aquilo, não. Eu vou ser conduzido por aquilo que eu recebi, por princípios, e eu vou pautar minha vida nisso. Eu não vou me desfocar disso, eu recebi isso. E assim como Daniel, eu vou colocar todo o meu coração em não pecar. Eu vou colocar todo o meu coração em buscar essa comunhão com o Senhor, irmãos. E olha que coisa tremenda, o Senhor fala, Isaías ou Jeremias, me perdoe, um texto também bem conhecido. Vocês vão me buscar e vão me achar. O Senhor vai falar, vocês vão me achar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Olha aí, todo mundo conhece, irmão. Todo mundo conhece, né? Aí o Senhor fala assim para mim, pô, beleza, mas por que você não faz então? Aí eu falei assim, me perdoa. Então, irmão, nós somos chamados para comunhão com o Senhor, para termos comunhão. Comunhão, essa palavra significa, eu anotei aqui porque eu peguei no dicionário, essa palavra significa harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, comunhão de pensamentos, em que há uma união ou ligação, compartilhamento. Você tem harmonia no modo de pensar de Jesus, irmão? Você tem? Quando você olha aquela pessoa lá, como é que Jesus olharia para ela? Você fala, putz, isso aí tem jeito não. Isso aí nem Jesus dá jeito. Como é que você olha para aquela pessoa? Você tem harmonia de pensamento com Jesus?
Quando você vê uma pessoa, quando você vê, como a senhora falou, que tem uma oportunidade, eu estou vendo assim, vai falar aqui, eu estou me vendo no dia ali, quando eu tenho nessas situações, a única coisa que eu quero é pagar e ir embora. Eu não estou ligado, eu não estou. Paga logo esse negócio aí, vamos embora, entra no carro. Já falou, vai pagando aí, como eu já vou manobrando o carro. Olha só, irmãos, olha só a harmonia de pensamento com o Senhor, a minha harmonia de pensamento com o Senhor está longe. O Senhor está ali querendo trabalhar com aquela vida e está gerando uma situação para dar uma entrada. E eu estou pensando em ir embora, entrar no carro, para poder chegar em casa mais cedo e descansar. Como é que Deus vai me usar assim, irmãos? Como é que Deus vai me usar assim? Não. A gente precisa se arrepender e entender que Deus me chamou para a comunhão com seu Filho. E a gente precisa ficar muito ligado para esses comandos, quando ele vem, a gente partir, a gente seguir e a gente ir. Mas para isso, irmão, a gente precisa ter comunhão com o Senhor. Você só vai passar a ouvir a voz do Senhor à medida em que você for, né? Você já ouviu aquela história, né? Quando a tua mãe te chama, você, né? Quando você estava na rua brincando, você às vezes até conhecia a subir, né? Dava uma subir, você, opa, é o da minha mãe, deixei lá. Não, você já conhecia, você já sabia qual era o da tua mãe, qual era o do teu pai. Você já sabia quando você chegava em casa, né, que ela falava, Rafael, entra. Você, opa, não tem conversa. Tinha dia que ela falava, entra aí, Rafael. Aí você, não, mas mais um pouquinho. Tinha dia que falava, entra. Você não tinha mais conversa. E a mesma coisa, a gente vai aprendendo a conhecer a voz do Senhor, irmão, quando Ele vai falando com a gente, quando a gente vai, sabe, se tornando mais sensível, irmãos. A gente precisa, irmãos, ter um desejo ardente de ter essa comunhão com o Senhor. Aí você vai me dizer, e eu, irmãos, estou juntinho de você nessa daí. Às vezes essa vontade, né, não vem tanto, né? Às vezes você até quer aqui, né? Você até fala, pô, preciso orar, cara. Pô, preciso ler a Bíblia. Pô, preciso, né, cara? Preciso realmente me santificar, preciso me consagrar, preciso. Mas só que de vir para cá, né, tem um caminho muito longo que às vezes não vem, né? E alguma coisa no meio desse caminho te tira do foco, me tira do foco, irmãos. Eu estou juntinho com você nessa. E eu queria te dizer, irmãos, uma coisa que, eu não sei, eu queria ter, mais uma vez me perdoe aqui a expressão, mas eu queria ter uma macumba gospel, né? Assim, vá lá, toma 2 dentes de cobra, né? Pega 2 asas de morcego, mexe tudo no caldeirão e toma, que putz, você vai acordar no outro dia cheio de vontade de orar, cheio de vontade de ler. Não existe, meu irmão, não existe. Eu vou contar a história aqui para vocês, irmão. Não existe, tem algumas coisas na nossa vida que não tem fórmula mágica, né? Eu tinha um problema de rinite, sinusite, esses negócios, né, mano? E eu, cara, que troço, eu tinha, quem conhece Nelson? Eu tinha uns 5 daquele no trabalho, uns 10 em casa, 3 no carro. Se tinha algum lugar que eu ia muito, eu arrumava um jeito de camuflar um lá, porque quem tem esse negócio sabe que quando fecha aqui, cara, dá uma agonia, parece que vai morrer, né? Puxa, o negócio não vem, mas cara, eu vou morrer, me dá aqui no Nelson. E eu tinha esse negócio me incomodava muito, e aí eu falei, não, vou numa médica. Aí foi, imunologista, não, qual nome é? Alergista. Fui na alergista. Aí a médica ela faz vários furos assim, né, faz vários exames lá, passando os produtos, porque isso é alergia, né? Eu tenho que tem alergia. Aí fez um, fez outro. Eu falei, pô, beleza, e aí? Ela, não é nada disso não. Eu falei, caramba, e agora? Ela, não, me fala aí como é que é teu dia. Eu falei, não, eu acordo mais 5h30, 6 horas, tomo banho e vou pro trabalho. Ela, como é que é esse banho? Eu falei, pelando, né? Aí ela, tá aí, passa a tomar banho quente. Eu falei, como assim? Para tomar banho frio. Não, mas não tem um remédio aí, um negócio, uma injeção, não tem? Não, só passar a tomar banho frio. Eu falei, não, mas doutora, peraí, eu estou dando aqui o negócio. E ela falou, não, vai por mim. Aí eu fui meio assim, a contragosto para casa, né? Aí no primeiro dia, né? No outro dia, tá caindo ali não, tá só deixando. Aí no outro dia, né? 5h30 da manhã, acordei, botei lá. Nada. Aí botei no frio, botei no quente e fui. Aí eu falei, caramba, mas aquilo me incomodava muito. Aí no mesmo dia, eu fui no pai do Gibu, né? Fui lá no Google, comecei a botar, falei, cara, deve ter alguma forma, não tem jeito, né? Como tomar banho quente, como tomar banho frio e tal, como não sentir muito, e não sei o que, botei várias coisas lá. E aí tinha várias respostas, irmãos, e todas elas mais ou menos eram resumidamente assim, 3 passos, né? Abra o chuveiro, entre nele e saia dele. Ponto. É a forma mágica de tomar banho frio. Então, irmãos,
Tem algumas coisas na nossa vida que vai ser assim, irmão. Não tem jeito. Tem coisa que é dessa maneira. Tem coisa que é assim. E hoje eu tomo banho frio. Todo dia de manhã tomar banho frio, dá dor no coração. Às vezes eu fico tentado porque a Carla toma banho e deixa no quente. Eu falo, não, deixa no quente. Mas aí já fecha aquilo logo. Eu falo, não posso tomar banho quente. Né, irmãos? Mas brincadeiras à parte, o que eu queria trazer é que não existe fórmula mágica. Assim, para esse caso meu pessoal, você pode achar engraçado, na vida espiritual também não tem uma fórmula mágica. A gente precisa, de fato, parar, pegar, ler a Bíblia, orar, estar todo dia orando, estar durante todo o dia entregando a nossa vida ao Senhor, consagrando, estando ligado com Ele. Não existe, irmão. Eu queria te dizer, se você descobrir uma fórmula mágica, você me conta, que eu vou querer também. Mas enquanto você não tem isso, pega ali, né? A gente sempre pega, né? Eu lembro que eu ia, né, nos retiros, eu sou o fã número 1 do retiro, né? Eu ia nos retiros e aí tu recebia aquela palavra, né? Tu vinha para casa, caraca, vou, meu irmão, não, agora vai tudo, né, irmão? Agora, meu irmão, não vai ter mais problema. E aí, não, vou acordar às 5 horas da manhã, vou ficar de 5 às 6 orando e tal. Aí lá no outro dia, até acordava às 5 horas, né? Aí tu ia, 5 e 5, caramba! Começava a orar, né? Senhor, e tal, e vai, hora daqui, hora dali. Putz, caraca, 5 e 10, cara. Já orei por todo. Orou para até aquela tia distante que tu nem lembrava. Tu já orou 5 e 15, mas caraca, esse negócio de orar. Mas, irmãos, você precisa, que eu aprendi ao longo do tempo, é que você precisa iniciar aos poucos. A gente precisa iniciar aos poucos. Se você não ora uma hora, beleza, usa 5 minutos, mas usa os seus 5 minutos de coração. Não faz aquela oração, né? Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Carla lá, toma conta dela, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus. Não, faz ali, seja 5 minutos, mas faz 5 minutos ali realmente especiais. Faz 5 minutos ali se desligando de tudo, se possível. Deixa o celular no outro cômodo, deixa o celular desligado. Enfim, é uma maneira que você consiga se concentrar com o Senhor. E aí você vai ver que com o tempo, irmão, você vai estar 5, 10, 15. Aquilo que você vai manter na constância, irmãos, isso vai para frente. Tem os estudiosos aí que eles batem muito nessa coisa da força do hábito. Eles dizem que se tiver alguma coisa que você fizer durante 20 dias seguidos, o teu corpo acostuma. E é verdade. Eu acordo cedo até hoje. Eu aprendi a acordar cedo, 6 horas, 6 e meia. Minha mãe fala, cara, tu manda mensagem lá cedo. Opa, não cai não, filho. Não cai não. Manda mensagem cedo porque eu acordo cedo, irmão. O meu corpo se acostumou assim. Hoje é a minha prática. Eu acordo 6 horas, eu posso dormir meia-noite. 6 horas, 6 e meia eu acordo. Não preciso de despertador, não preciso de mais nada. Eu acordo. Amém? Então, irmãos, tenha esse hábito e force o seu corpo a ter esse hábito, que você vai conseguir e eu vou conseguir. A gente vai conseguir junto, irmãos. A gente vai conseguir junto ter comunhão com o Senhor, irmãos. E aí você vai ver a igreja que o Senhor vai gerar. Uma igreja com comunhão com Ele, uma igreja com experiências com Ele. Quando a irmã falei falar aqui, porque tem oportunidade, mas todo mundo querendo falar. Irmãos, a segunda coisa, e eu não vou abrir aqui com vocês, vou só falar, o nosso chamado, irmãos, é para ser e fazer discípulos. Esse é o nosso chamado. Mateus 28, 18 a 20, Jesus fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam crentes. Não. Façam evangélicos. Não. Façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou a gente fazer discípulos, irmãos. Foi isso que Jesus mandou você fazer. Discípulos. Como que a gente vai fazer discípulos, irmão? Primeiro de tudo, sendo um discípulo. O que é um discípulo? A gente aprendeu. Aquele que renunciou a tudo por causa de Jesus. Aquele que toma a cruz. Aquele que segue Jesus. Aquele que escuta as palavras de Jesus e as pratica. Esse é o discípulo. Aquele que ama o seu irmão, esse é discípulo. Você quer ser um discípulo de Jesus? Ou você quer ser um frequentador de reunião? O que eu e você queremos ser, irmãos? A gente quer ser um discípulo porque
A gente ser um discípulo, isso envolve dedicar toda a nossa vida. Você ser um frequentador de reunião? Não. Isso envolve 2 horas da tua semana, né? A semana tem não sei quantas horas aí, não sei se alguém sabe de cabeça, mas cada dia tem 24 horas, né? E a semana tem 7 dias. Então, a única coisa que você ser um frequentador requer são 2 horas durante toda essa semana. Aí você vem aqui, ou em algum outro local, participa ali do culto, recebe uma palavra e volta para casa. Mas ser um discípulo vai envolver toda a tua vida, vai envolver toda a minha vida. Vai envolver a gente entregar toda a nossa vida, entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Vai envolver a gente receber aquela palavra de sermos homens, coisa que está tão em falta na nossa, não igreja, mas na sociedade de uma maneira geral. Se você for ver aí, irmãos, homem é homem, né? Não o sexo masculino, porque o sexo masculino continua nascendo, mas homem, né? Como não vou falar, o cabra macho, né? Cabra macho está em falta hoje em dia, né, irmão? Está em falta. O cara que honra a palavra, o cara que honra a família, que honra a esposa, que honra os filhos, que fala, não, pode falar, não precisa dar garantia nenhuma, eu estou falando, vou fazer. Pode acreditar. Está faltando isso hoje em dia, irmãos. E, infelizmente, como a igreja é um retrato da sociedade, isso acabou entrando um pouco na igreja. Mas nós não podemos permitir. Se nós queremos, de fato, ser discípulos, irmão, a gente precisa que isso esteja debaixo do governo do Senhor. A gente precisa pegar essa palavra que a gente recebeu e aplicar esses princípios na nossa vida. Assim como Davi, a nossa vida vai ser próspera. Assim como Davi, a nossa vida vai seguir. Assim como Davi, a gente vai ser cheio do Senhor. Mas a gente precisa aplicar os princípios, irmãos. Então a gente precisa ser e fazer discípulos. E um outro texto, irmãos, que é um texto primordial para todos nós. A gente estudou muito ele também, falando sobre o Espírito Santo, sobre a descida do Espírito Santo, que é Atos, capítulo 1, versículo 8. Nós precisamos ser testemunhas. Esse texto fala que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, o nosso chamado, e presta muita atenção nisso, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele vem sobre mim e sobre você para a gente ser testemunha. Não é para a gente rodar no poder, rodar no manto. O Espírito Santo vem sobre nós, irmãos, para nós sermos testemunhas. Para eu e você sermos testemunhas. O que a testemunha faz? Ela fala aquilo que ela viu. É só isso que a testemunha faz. É só isso que a testemunha faz, irmão. Ela fala. O testemunho que eu acho mais lindo, eu acho que é João capítulo 9, que é aquela cura do cego de nascença. A Bíblia fala ali que tinha um homem que era cego desde nascença. E ali o Senhor foi e curou ele. E aí os judeus chegaram e falaram, pô, cara, mas quem fez isso e tal, não sei o quê? Foi Jesus que fez isso. E ele falou, pô, mas como é que ele curou você se ele é um pecador? Aquele homem ali na simplicidade dele, muito provavelmente sem muito conhecimento, ele falou, olha, eu não sei se ele é pecador, se ele não é. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Olha o testemunho mais lindo que você pode encontrar na palavra de Deus, irmãos. E o testemunho mais lindo que você pode encontrar na tua vida. Ele falou, olha, beleza, cara, Jesus realizou tudo isso. Eu posso não conhecer os versículos todos, mas eu sei de uma coisa, cara. Eu sei que eu era assim e agora eu sou assim. Jesus mudou a minha vida, cara. Eu posso não saber te dizer aqui todos os versículos da Bíblia, onde é que está tal passagem, onde é que está isso, onde é que Jesus falou aquilo. Mas eu sei quem eu era e eu sei em quem eu me transformei. Em Jesus. Irmãos, esse é o testemunho mais lindo que eu e você podemos dar. Porque às vezes as pessoas podem falar, irmãos, pode saber a Bíblia de qual é salteado, mas se não tiver ali o testemunho vivo, irmãos, a pregação é muito mais difícil. Paulo, quando foi pregar aos Romanos, ele falou, olha, eu não fui a vocês com palavra eloquente, mas eu fui com demonstração de poder, para que a fé de vocês não se baseasse no conhecimento, mas se baseasse no poder do Espírito. E a gente precisa ser assim, irmãos. Não basear a nossa fé em palavras, mas basear a nossa fé no poder do Senhor, naquilo que o Senhor disse, naquilo que Ele fez na nossa vida, irmão.
Olha aí, se vocês forem pegar tudo aquilo que o Senhor já realizou em vocês, aquilo que o Senhor já realizou em nós. Irmãos, uma das estratégias de Satanás é tentar minar na nossa mente que a gente ainda não chegamos, que a gente é muito ruim, que a gente é muito falho. Não, irmão, não. Olha, você já se decidiu pelo Senhor. É a decisão mais importante que você podia ter na sua vida. Você decidiu se arrepender de uma vida de pecado, de uma vida de independência e caminhar com o Senhor. Esse é o início, irmão. E depois disso a gente está todo mundo no barco. Não existe aqueles que estão aqui, e outros aqui, e outros aqui, e outros meio aqui do lado. Não. A gente está todo mundo aqui do lado. A gente está todo mundo lado a lado. E o mais importante é o Senhor. Ele está à frente. Ele tem a primazia. Ele tem a cadeira de Moisés. É Ele que tem, irmão. É Ele que tem o lugar de importância. Não somos nós. Não somos nós, irmãos. Definitivamente, se você... Porque eu não sei por que eu estou falando isso aqui, mas isso era algo que eu tinha no meu coração. Vou confessar aqui para vocês. Eu sempre pensei assim, não, vai ter um dia que eu vou estar arrebentando, cara. Vai ter um dia que eu vou chegar ali, meu irmão, vou estar arrebentando, vou fazer, vou acontecer, vai ser fogo na minha mão, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu confesso isso, irmãos. Quando eu comecei a caminhar, o Paulino, nosso pastor, sempre vinha com uma palavra, eu falava, caraca, velho, estou muito mal nisso. E aí na outra semana ele vinha com outra palavra, eu falava, caraca, estou muito mal nisso também. Aí no outro dia ele vinha com outra palavra, eu falava, caraca, meu irmão, todo dia eu estou mal, todo dia eu estou mal com tudo, cara, não é possível, não. Vai ter, aí eu falava, cara, vai ter um dia que eu vou chegar, eu vou estar arrebentando. E aí o Senhor veio no meu coração e falou, não, cara, não. Olha, se você está assim, tu não entendeu nada. Não tem pessoa mais importante, não tem quem está arrebentando. Não. Jesus falou, se tem alguém que quer ser o primeiro, seja o último servo de todos. Quer ser o mais importante? Quer ser o pastor? Quer falar no microfone, Vitor? Vai servir. Vai botar o barro para dentro. Quer ser o mais importante, irmão? Vai servir todo mundo. Jesus falou isso. Quer ser o mais importante, o primeiro? Vai ser o último. No reino de Deus é assim. Porque quem ganha perde, quem perde ganha. É uma coisa doida, uma matemática diferente da matemática do mundo. A gente não consegue compreender. É só pelo Espírito, é só pelo Senhor. Irmãos, ser testemunhas. Vou correr um pouco aqui para a gente não avançar muito na hora. Nós vivemos, irmãos, dias muito difíceis. E aí, quando a gente entende, irmãos, o nosso chamado e aquilo que a gente tem uma obrigação. A gente tem uma obrigação quando a gente compreende qual é o nosso chamado, que é Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27 diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unidos pela fé evangélica. Irmãos, aqui eu vejo que a gente, quando tem esse entendimento, a gente tem uma obrigação: viver de maneira digna da vocação que a gente recebeu. E aqui eu queria fazer um parênteses, irmãos, e a gente entender um pouco, porque hoje nós vivemos dias muito difíceis. Vivemos dias, como diz a palavra, dias trabalhosos, né? Vivemos dias difíceis em todos os aspectos, né? Seja de violência, né? Seja no aspecto político, a gente vê aí todo dia são escândalos e escândalos, né? Roubalheira atrás de roubalheira, tanta coisa que a gente tem visto, né? Você vê na própria sociedade a promiscuidade, né? Cada vez mais nova, querendo entrar na nossa casa, querendo entrar na vida dos nossos filhos e entrando na vida de tantos adolescentes, às vezes até crianças tão novas, já indo por um caminho, sabe, complicado. Você vê que o mundo está indo por esse caminho, você vê que está tudo direcionado e indo para esse caminho. E a gente não pode se deixar levar
Por isso, a gente precisa viver de maneira digna da vocação que a gente recebeu. Qual foi a vocação que a gente recebeu? Ser testemunha, ser fazer discípulo, ter comunhão com Deus. Essa vocação a gente recebeu, irmãos. Então a gente precisa viver de maneira digna. E aí eu queria fazer uma outra pergunta aqui para os irmãos. Quem é você, né? Quando ninguém está vendo? Quem é você? Quem sou eu? Quando não tem ninguém olhando. Quando as crianças estão dormindo, a esposa também. Você pega lá no WhatsApp, né? Qual perfil que você vai ver? Qual página que você visita? Quem é você? Quem é você? Porque esse aí é que somos nós de verdade. Tem um irmão que fala que caráter é quem você é no escuro. Porque às vezes, né, eu posso muito bem botar aqui uma máscara, né, de espiritual, posso botar minha roupa de espiritual, minha cara de espiritual, meu linguajar de espiritual e vir para cá. Mas depois, quando eu estou no escuro, quando eu estou em casa, aí eu sou outra pessoa. Quando eu estou no escuro, que eu estou sozinho, às vezes até sem minha esposa, sem meus filhos, sem meu companheiro, aí ali, quem é que eu sou ali? Quem é você, irmãos? Quem é você? Se imagina se alguém pudesse olhar o teu histórico de navegação, né? Assim que fala, né? Imagina se alguém pudesse olhar o teu histórico de navegação. O que essa pessoa ia achar? Qual foi as últimas fotos que você viu? O que você olhou? Qual foi o zoom que tu deu? Deixa eu aumentar aqui para ver, peraí. Qual foi? Qual foi, irmão? Qual foi? Será que isso o Senhor vai olhar do céu e vai falar, opa, está vivendo de maneira digna? Ou vai falar, não está. E é essa pessoa do escuro, irmãos, que o Senhor quer tratar. É essa pessoa que quando ninguém está vendo, você tem pensamentos ali, essa pessoa que quando você está ali sozinho, você pensa, você maquina, você olha isso, você, caramba, pois é, meu povo, caraca, eu até queria fazer isso com fulano, fazer com Beltrano, eu queria isso, eu queria aquilo, né? A pessoa te magoou, você queria retribuir ali, e você fica maquinando na tua cabeça aquilo. Irmãos, quem é você? Quem é você, irmãos? O Senhor, irmãos, Ele veio, sabe, entrar no nosso coração. Como eu falei no início, viver uma vida religiosa é muito fácil, vai te custar 2 horas da semana. Agora, ser um discípulo de Jesus vai ser muito mais profundo. E é esse o chamado de Jesus para nós, irmãos. Uma das coisas que a gente precisa entender sobre o cristianismo, irmão, que os islamitas, né, que falam, entenderam muito bem, é que não existe um cristianismo soft, né, um cristianismo mais tranquilo. Não, a gente criou esse negócio. Mas lá no islamismo não tem isso não, irmão. O cara é islamista, irmão, o cara é islamista, o cara é a vera, não tem o mais ou menos islamista, ou menos, não tem um cara que segue, não, vou seguir o Corão, mas só essas paradas aqui, essas outras aqui eu não vou querer seguir não. Lá não tem isso não, ou o cara segue a vera, ou o cara é apedrejado em praça pública, é açoitado, até hoje acontece dessa maneira. A gente nesse afã, né, de incluir mais pessoas, de trazer mais irmãos, a gente foi baixando um pouco, né, o sarrafo, a gente foi baixando um pouco, não, pode continuar nisso, não, pode fazer aquilo contanto que você venha, não, pode fazer aquilo contanto que você designe, pode continuar seguindo dessa maneira, desde que você venha aqui no grupo de louvor, pode, não precisa vir todos os dias não, pode vir tal dia, não precisa submeter a vida não precisa obedecer isso não. A gente foi, eu digo a gente, irmãos, a igreja de uma maneira geral, a gente foi baixando o padrão estabelecido pelo Senhor. Mas se você lê os evangelhos, Jesus fala, se você quer ser meu discípulo, renuncia tudo quanto tem e vem. Esse é o chamado de Jesus para aquele povo daquela época e é o chamado de Jesus para nós hoje, irmãos. Continua valendo, continua sendo o mesmo preço, entregar toda a nossa vida. E eu creio que todos vocês aqui já fizeram essa escolha, todos nós já fizemos essa escolha de caminhar com Jesus dessa maneira. Porque às vezes a gente precisa, irmãos, de algum endireitar assim, né, no nosso caminho, porque às vezes nós entendemos isso de uma maneira, mas quando vai vindo a gente vai deixando que as coisas da vida venham e a gente não pode permitir que isso roube aquilo que o Senhor tem para nós. Queria ler um outro texto, irmãos, que fala sobre isso, não precisa abrir. Efésios capítulo 4 diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes
que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmãos, rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Mais uma vez, Paulo instrui esses irmãos e ele roga, né? Quando ele está rogando, ele está pedindo, né? Está quase se humilhando para as pessoas. Ele fala, cara, por favor, vivam de maneira digna daquilo que vocês receberam. Dessa uma sacolejada para a pessoa assim na frente, daquele sacode assim pelos braços, fala, cara, vive de maneira digna daquilo que você recebeu, vive de maneira digna. Eu estava lendo um livro e eu queria trazer essa ilustração desse irmão, que ele falou que os pais dele faleceram, né, e ele ficou responsável por aquela parte chata de ter que ir na casa, juntar roupa, né, pegar os documentos, fazer aquela parte chata. E ele foi lá e ele achou um baú lá, bem antigo. E lá no baú tinha a informação da vida inteira dos pais dele. Imposto de renda, as cartas, naquela época os pais trocavam cartas com os pais, com os amigos, enfim, né, com os familiares distantes. Encontrou tudo ali da vida dos pais dele. E aí ele olhou e falou, caramba, eu olhei assim e falei, opa, vou dar uma olhada. Ele começou a fuçar, começou a mexer, falou, rapaz, eu não encontrei nada que desabonasse a vida dos meus pais. E aí ele traz no livro, ele traz essa pergunta e eu vou trazer para vocês mais aqui, mais uma vez. E se alguém fizesse isso na nossa vida, irmãos, o que ele iria encontrar? O que ele iria encontrar se ele desse esse raio-x assim na nossa vida, né? Aquela visão do super-homem que vê tudo assim, né? O que ele iria encontrar? O que ele iria achar? Será que ele ia achar coisas que ele se agrada? Ou ele ia falar, caramba, puxa, meio complicado isso daí, né? O que ele iria encontrar, irmãos? A gente precisa, irmãos, entender de uma vez por todas que a vida cristã, ela não é uma vida de faz de conta. Ela não é uma vida de faz de conta. Ela não é uma vida de faz de conta. Pessoas morreram no passado. Os apóstolos da época de Jesus, praticamente todos eles tiveram morte trágica. Nenhum, acho que só João, que morreu tranquilinho. Todos os outros foram crucificados, cortaram a cabeça, fizeram um monte de coisa. O Evangelho, irmãos, ele tem um quê de, sabe, da gente se entregar, da gente seguir, irmãos, aquilo que o Senhor quer. Eu estou quase igual o Paulo aqui pedindo para você e para mim, que o Espírito fala, cara, a gente precisa viver de maneira digna disso que a gente recebeu. E a gente recebeu tanto. O Senhor tem sido tão bondoso conosco, irmão, que derramou tanto sobre as nossas vidas, tanto de entendimento, de conhecimento, sim, de sabedoria também, de palavra. O Senhor tem dado tanto para a gente, irmãos, tanto para a gente que o Senhor tem dado, e a gente às vezes tem deixado as coisas seguirem, sabe, de qualquer maneira. Não podemos deixar a nossa vida seguir de qualquer maneira, irmão. Você não pode deixar a sua vida seguir de qualquer maneira. Se você tem o entendimento, o conhecimento, sabe aquilo que o Senhor quer, irmãos, você não pode deixar a vida seguir de qualquer maneira. Eu queria concluir, irmãos, dizendo e falando sobre um texto que só existe uma maneira, irmãos, da gente viver dignamente do Evangelho. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 16: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Aí você vai falar assim, poxa, Rafa, legal, só que esse negócio aí, né, de viver pelo Espírito é algo meio abstrato, né, é como segurar o vento, né? Como é viver no Espírito, não é coisa de segurar o vento, como é que eu faço isso? Beleza, eu quero viver pelo Espírito, é só eu chegar e falar, quero viver pelo Espírito? Paulo continua falando, e no versículo 22, irmãos, ele fala quais são os atributos, irmãos, para a gente viver pelo Espírito. Ele fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas
não há lei. Se você quer viver pelo Espírito, irmãos, tem que praticar os frutos. Só assim que a gente vai viver pelo Espírito. É dessa maneira. Tendo paciência, tendo amor, tendo alegria. Eu podia falar aqui algum tempo sobre cada um deles, irmãos. Não vou fazer. Mas eu queria deixar para o teu coração que se você quiser viver pelo Espírito, a gente precisa demonstrar os frutos do Espírito para a gente viver por meio dele. E aí eu sei que é chovendo molhado mais uma vez, que todo mundo sabe como é que tem paciência. Quando vem uma situação chata e você demonstra paciência. Como é que demonstra alegria? Quando você está meio cabisbaixo, você não, eu quero permanecer alegre, não deixa nada roubar a tua alegria. Irmãos, a gente já sabe como fazer. Você já sabe, eu já sei. A gente já sabe como é que faz. A gente precisa colocar em prática esse viver pelo Espírito. Eu sei que aqui hoje, irmãos, a gente pode ter, eu queria encerrar aqui, a gente pode ter hoje aqui dois tipos, né, de pessoas, né? Algumas que já caminham com o Senhor, mas que por algum motivo deixaram, né, com que a vida os levasse, deixasse com que não aplicasse tudo da maneira como nós recebemos, que não aplicasse tudo de fato naquilo que o Espírito quer. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria também, eu sei que tem esse tipo de pessoa, e pode ter um outro tipo, que é o tipo de pessoa que ainda não tomou de fato uma posição com o Senhor, ou já de repente tomou no passado, mas que por algum motivo também da caminhada, da vida, do dia a dia, deixou que isso escorresse entre os dedos. Eu queria também orar por você nessa noite, por esses dois tipos de pessoas. Se você se enquadra, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga querida, se você se enquadra em algum desses dois, eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você, se possível, viesse aqui à frente para que a gente possa orar por você e impor a mão sobre a sua vida, para que o Espírito Santo venha, entre de fato no teu coração, remexa aquilo que precisa remexer, que Ele venha e traga renovo que precisa ser trago, Ele venha e mexa naquilo que de fato Ele já falou com você no decorrer da palavra, mas que você precisa compreender, que você precisa não só entender aqui na cabeça, mas que precisa descer para o coração e que você precisa colocar em prática na tua vida. Eu queria orar por você nessa noite. Tem alguém aqui que se enquadra em algum desses dois cenários? Senhor. Se não tem, então vamos orar. Pai, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós estamos aqui por causa disso, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor coloque no coração dos meus irmãos e no meu, Pai, aquilo tudo, Senhor, que nós precisamos receber, Pai, para poder prosseguir, Senhor, naquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos sair daqui e viver uma semana, uma vida religiosa, Senhor. Nós queremos sim, Pai, viver uma vida de discípulos, Senhor. Não uma vida perfeita, Senhor, porque de fato nós vamos falhar, de fato nós vamos errar, Senhor, mas nós queremos viver uma vida, Senhor, íntegra, Senhor, de modo digno, Senhor, da vocação que nós recebemos, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que através do Teu Espírito, Senhor, o Senhor fale no coração dos meus irmãos, Senhor. O Senhor traga, Pai, a verdade ao coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Trata com cada um deles, Senhor. Trata com aquele que ainda não te conhece, Pai. Ou trata com aquele, Pai, que já te recebeu no passado, Senhor. Que já caminhou contigo no passado, Senhor. Mas que por algum motivo, Pai, deixou cair algo, Pai. Deixou algo entrar no coração, Pai. E rompeu esse relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero orar por essa vida agora, Senhor. Fala com ele em particular, Senhor, no seu coração. Mostra para ele, Pai, que não existe outro caminho a seguir e a trilhar, que não seja ao teu lado, Senhor. Não é ao nosso lado, Senhor, mas é ao teu lado, Pai. O teu chamado é para vivermos em comunhão com o teu Filho
nessa noite esse relacionamento de comunhão seja restabelecido em corações aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixe que nada, Pai, roube essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço a blindagem do Teu Espírito, Senhor. Sabemos que vamos sair daqui, Senhor, e vamos receber diversas informações, Pai, seja através de celular, através de rádio, através de televisão, Senhor, através de conversa, Senhor. Pai, vamos receber diversas informações, Senhor, mas eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito blinde isso que recebemos aqui, Pai, para que possamos receber e frutificar, Pai, naquilo que o Senhor tem nos dado. É o que eu te peço, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.